A igreja presbiteriana, ela tem expulsado pastores que são de esquerda e tem proibido que pastores de esquerda permaneçam na instituição, sendo que é uma instituição religiosa bem antiga, né, e tradicional no Brasil. Só lembrando que quem fez isso foi a igreja presbiteriana, não eu, tá? Porque quando eu falo de política aqui no canal, as pessoas acham ruim. Ah, seu canal é de teologia, você não pode falar de política. Enquanto que as igrejas, na prática, estão aí falando de política e se metendo na política 24 horas por dia. Além da igreja presbiteriana, outros segmentos, como por exemplo a igreja do Malafaia, eles têm endossado uma narrativa de que cristão não pode ser de esquerda. O Malafaia, inclusive, sempre está envolvido em política, né? Cada 2 dias ele faz um vídeo político e ninguém reclama, né? Mas enfim, eles estão fazendo essa narrativa, ainda mais agora que é época eleitoral, de que a esquerda é do demônio, é do diabo, é não sei o quê, que quem é cristão não pode ser de esquerda, que é incompatível ser cristão e ser de esquerda, que não tem nada a ver. Eu vou explicar para vocês. Aqui no Brasil tem acontecido uma polarização extrema. Toda democracia tem polarização, mas aqui no Brasil, os dois lados, às vezes eles tendem para os extremos. Isso faz com que eles até se aproximem. Isso é chamado em política de teoria da ferradura. E quanto mais para o extremo você vai, mais você se aproxima do seu aspecto oposto. Por exemplo, as pessoas de direita acham que quem é de esquerda é comunista. É marxista, é socialista, é comunista. E as pessoas de esquerda acham que quem é de direita é nazista, fascista. Sendo que não tem nada a ver. Toda democracia tem direita e esquerda. Eu já expliquei isso aqui no vídeo uma vez, que a democracia ela começa com esse conceito de direita e esquerda pós-Revolução Francesa, quando o rei Luís XVI é decapitado. Aí surgem 2 grupos, né? Uns à direita do novo líder, outros à esquerda, e aí surge esse conceito, que os da direita eram mais conservadores, ou seja, mais religiosos, tradicionalistas, e os da esquerda eram mais progressistas, ou seja, mais a favor dos pobres, das minorias, dessas pautas que são os tabu, no caso, para a direita. Então é aí que surge o conceito de direita e esquerda, tá? Que depois é adotado em todo mundo. Por exemplo, Estados Unidos, que é a maior democracia do planeta, lá tem direita e esquerda, elas alternam o poder, e lá nunca foi um país nem nazista e nem comunista. É só alternância de poder para aspectos diferentes, ok? Agora, estão dizendo por aí, por exemplo, essas igrejas, que Jesus é incompatível com a esquerda, que Jesus seria então de direita. Primeiro que isso é um anacronismo absurdo, né? Porque se esse conceito de direita e esquerda surge lá na França, após a Revolução Francesa, em 1700 e pouco, então eu não posso pegar um conceito moderno e querer jogar num personagem que, se existiu, foi lá no começo do milênio. Não tem nada a ver, isso é um anacronismo. O máximo que a gente pode fazer é comparar o que prega a direita e o que prega a esquerda e ver quais aspectos mais se assemelham àquele personagem da Bíblia. Aí sim nós podemos ter uma conclusão um pouco mais próxima. Mas a gente nunca pode dizer que Jesus era de direita ou de esquerda, porque isso seria anacronismo. Na época de Jesus não tinha isso. Jesus vivia num tipo de teocracia, onde os fariseus comandavam tudo, e essa teocracia ainda era subjugada por Roma, que era o império. Então, é incompatível a política da época de Jesus com essas políticas modernas que nós temos hoje. Agora, nós podemos ver algumas semelhanças. Por exemplo, quem comandava a religião na época de Jesus, a elite religiosa, eram os fariseus. Eram os fariseus que decidiam as coisas, eram os fariseus que faziam julgamento, eram os fariseus que reuniam o sinédrio para julgar uma causa, alguma coisa, eram os fariseus. Então os fariseus, da época de Jesus, eles seriam praticamente à direita, porque eles eram conservadores. Eles queriam conservar a Torá, os valores, as regras que eles mesmos criavam, né, que Jesus criticava. Então, automaticamente, Jesus estaria do aspecto oposto, porque Jesus não seguia aquela regra dos fariseus. Jesus, ao contrário, nós vemos no Novo Testamento, Jesus o tempo todo batendo de frente com os fariseus e discutindo com eles. Por exemplo, Jesus em dado momento vai comer sem lavar as mãos. Então Jesus ali seria, no caso, uma pessoa mais rebelde, de acordo com a época e com as leis em vigor da época. Os fariseus vão lá encher o saco dele. Por que come teu mestre sem lavar as mãos? Aí começa ali uma discussão entre eles. Então, os fariseus queriam conservar uma tradição antiga, que era de lavar as mãos antes de comer, e Jesus não queria. Então, logo, Jesus não seria um conservador. Jesus estaria no aspecto oposto. Em outro momento, Jesus vai colher espigas no sábado com seus apóstolos, porque eles estão com fome. Eles começam a pegar umas espigas, os fariseus vão lá encher o saco dele. Por que faz teu mestre que não é lícito fazer no sábado? Aí Jesus, mais uma vez, tem uma discussão com os fariseus. Ou seja, Jesus não estava respeitando a tradição dos anciãos. E isso nós vemos em todo o Novo Testamento. Em dado momento, uma mulher que era adúltera ou prostituta, não sei direito, não me lembro direito, ela unge os pés de Jesus, né, com óleo e seca os pés dele com cabelo, e os fariseus já vão lá encher o saco. Por que anda o teu mestre com essa mulher que é prostituta e não sei o quê? O que mostra o quê? Mostra que Jesus estava mais próximo das minorias do que da elite religiosa da época. Então logo não teria como Jesus ser comparado com alguém de direita, como dizem esses pastores por aí. Porque dentro do Novo Testamento ele bate de frente com os conservadores, com os tradicionalistas,
E Jesus está sempre andando com as minorias, prostitutas, pecadores, publicanos, pessoas que eram mal vistas pela sociedade da época. Ou seja, Jesus tomava essas pautas para si. Ah, você é um pecador? Vem cá que eu vou te ajudar. Eu vou proteger você e vou te colocar no caminho certo. Enquanto que os fariseus davam um grande foda-se. Ah, tem que acabar mesmo, não sei o quê. Não ligo para pobre, não ligo para prostituta, não ligo para isso ou para aquilo. Então só aí nós já vemos que essa narrativa de que Jesus seria de direita não bate. A direita diz que é a favor da família, né, em defesa da família. Eu já mostrei aqui no vídeo, né? Acho que até se eu lembrar eu coloco na tela final desse, que Jesus não era tão a favor da família assim, né? Ele não aceitava nem os próprios irmãos, os irmãos deles não acreditavam nele. Ele chamava a mãe dele de mulher, inclusive usou uma expressão bem negativa para a época, né? Mulher que tenho eu contigo, uma expressão de repúdio, né? Como quem não tem laço mesmo com aquela pessoa. Jesus falou para os seus apóstolos abandonarem sua família para seguirem ele, para pegar. Teve um rapaz que queria enterrar o próprio pai, Jesus não deixou, falou, não, vem e me segue, deixa o enterro do seu pai para depois. Então só nesses detalhes a gente vê que Jesus não era tão família assim, né? Tanto que quando ele está na cruz, segundo João, ele olha para aquele discípulo amado e fala, João, eis aí tua mãe. Olha para Maria e fala, Maria, eis aí teu filho. Como quer dizer? Eu não sou parte dessa família. Jesus disse que veio causar divisão entre as famílias, jogar filho contra pai, pai contra filho. Ele chega a dizer assim, ó, e os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Isso não é ser pró-família, como as pessoas dizem. Então, nesse aspecto, Jesus estaria mais próximo do que hoje nós temos como esquerda política. Outro exemplo interessante também é a questão das armas, né, que eu já mostrei aqui no canal também, né, que a direita acha que você tem que resistir, né, tem que armar todo mundo, como se isso fosse uma política de segurança, né, a direita no caso, né. Ele fala que todo mundo tem que se armar para se defender. Eu acho isso de uma forma muito equivocada, né, porque às vezes nós temos até policiais militares preparados que não conseguem reagir a um bandido, que dirá um cidadão civil, né. Mas enfim, trazendo para o lado da Bíblia, eles usam aquele versículo, né, de Lucas, que Jesus manda os apóstolos comprarem espadas, né, que seria a arma da época. Só que eles ignoram que ali estão mandando eles comprarem espadas para eles parecerem ladrões, vagabundos, degenerados, para cumprir uma profecia. Então o próprio texto de Lucas está informando que quem andava armado na época eram ladrões, vagabundos, malfeitores. É isso que Lucas está informando no texto que eles ignoram. Na verdade o que Jesus disse foi assim, ó, não resistais ao mal. O termo ali resistir ao mal é justamente se defender, é reagir. É isso que expressa essa ideia no grego. O que Jesus está falando? Se alguém vier te fazer o mal, te bater, te dar um tapa na cara, não resista, não reaja. Faz o que a pessoa quiser. Se alguém pedir a tua capa, dá também a túnica. Se alguém falar para você andar uma milha, ande duas. Ou seja, não reaja. Então Jesus era completamente oposto a essa política de reação, como esses pastores armamentistas têm por aí. Se esses pastores estudassem um pouquinho o grego e fossem ver o que Jesus estava dizendo ali, fazendo uma exegese, eles iam ver que Jesus não era a favor de reação. Ele disse claramente, não resistais ao mal. E aí, como é que fica? E dentre outras políticas, deixa eu ver se tem mais alguma interessante que eu possa citar. Vamos citar, por exemplo, a política do Estado. Né? Jesus fala, dai a César o que é de César. Ou seja, Jesus era a favor do Estado romano. Então Jesus não era anti-Estado, né? Como a gente pode definir hoje em dia. Falamos de minorias, armas, tudo isso, enfim. Se a gente for analisar todos esses aspectos políticos e comparar o que os evangelhos narram da Bíblia, na verdade Jesus seria de esquerda, assim. Jesus era beberrão, andava com prostitutas, pecadores, batia de frente com o sistema religioso da época, não tinha nem onde reclinar a cabeça, né, como ele mesmo diz. Jesus falava para os seus apóstolos, quando fossem pregar, para não aceitar dinheiro de ninguém, para não levar nem bolsa, nem alforje, ou seja, não ter aquela ambição material de querer dinheiro para si, que é o oposto, né, do que as igrejas pregam hoje. No segundo livro de Atos, as primeiras comunidades cristãs, as pessoas davam seu tudo aos pés dos apóstolos, né, seus dinheiros, seus bens materiais, e eles partilhavam igualmente entre todos. Isso parece o que para vocês? Parece mais direita ou esquerda? Partilhar tudo em comum com as pessoas. Então, pessoal, eu acho que com certeza, se Jesus, se a gente for comparar assim, trazendo para a nossa política moderna, ele teria mais a ver com pautas de esquerda, assim, em todos esses sentidos, até porque o termo socialismo, que hoje em dia está vulgarmente associado a comunismo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até o professor J. Neves explicou naquela minha live. Eu vou fazer um corte uma hora também da explicação dele, que é muito boa, que não tem nada a ver socialismo com comunismo. Socialismo se refere a políticas sociais, a cuidar dos menos favorecidos para diminuir a desigualdade social e diminuir a violência no lugar. Tanto que se você pegar, por exemplo, os Estados Unidos, lá tem muita política social. Pouca gente sabe disso, mas ela tem. E é um país comunista? Não tem nada a ver. A Austrália também tem bastante política social. Uma vez eu li um livro chamado Nações do Mundo, que era uma coleção de livros que eu gostava de ler, sobre a Austrália. O autor falou o seguinte, né, que se Karl Marx conhecesse a Austrália moderna de hoje, ele ia dizer que ali foi um lugar que o socialismo deu certo.
porque ali é um lugar que eles cuidam muito do social, justamente para diminuir essa desigualdade social. Que nem o Brasil. O Brasil, apesar de nós termos tido vários governos socialistas, nós ainda somos um país com uma alta desigualdade social, onde os pobres cada vez ficam mais pobres, os ricos cada vez ficam mais ricos. Isso aumenta o número de desempregados, roubos, mortos, famintos, drogados, etc. Gera um caos social. Então, políticas sociais não tem nada a ver com comunismo. Tá? As pessoas confundem porque aprendem vendo vídeo de Olavo de Carvalho, Brasil Paralelo, umas pessoas que eu acho que nunca leram um livro de verdade na vida, ou estudaram um assunto. O Olavo mesmo era um astrólogo, auto-intitulado filósofo. O Olavo tudo era comunista. Se você não gostasse do Bolsonaro, você já era comunista. E que não tem nada a ver com o comunismo de Marx. O comunismo, na verdade, ele é utópico e ele nunca aconteceu no planeta. Porque para o comunismo acontecer, tinha que ter uma ausência de Estado. Tá? Fica a dica aí para quem fica falando que todo mundo é comunista. Tá bom? Então tá aí, pessoal. Só um vídeo aí de reflexão política, tá? Por causa dessas igrejas. Lembrando que quem está misturando política com religião não sou eu. É justamente esses pastores que estão fazendo isso. E eu estou fazendo aqui o meu contraponto a esses pastores. Porque eles estão demonizando todo um aspecto político. Aliás, o que esses pastores querem? Eles querem uma monocracia? Uma ditadura? Dá essa impressão. Eles estão demonizando todo um aspecto político e usando a Bíblia para isso de uma forma completamente equivocada. Tá bom? Se gostou do vídeo, dá um like aí. Quem quiser comentar aí, comenta também. Em breve eu estou pensando em fazer algumas lives. É que eu não estou sabendo escolher um dia para fazer uma live, entendeu, pessoal? Eu queria até fazer uma live com as pessoas das religiões que eu tenho opinado aí, porque é legal você ouvir sobre a ótica de quem já esteve na religião ou está naquela religião. Porque a pessoa pode falar com mais propriedade do que eu, porque meu foco é mais as escrituras, né? Não as religiões. Vou pensar em fazer mais para frente, tá bom? Obrigado por terem assistido. Paz a todos.